O cultivo de soja no Brasil está na época do vazio sanitário, período de no mínimo 90 dias que tem o objetivo de reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a entre-safra. O fungo que causa a ferrugem asiática, ele pode infectar a planta em qualquer estágio de desenvolvimento, em qualquer fase da cultura, ele pode causar problemas, ele pode infectar. E sendo esse fungo um fungo biotrófico, ou seja, ele precisa do hospedeiro vivo para viver, para sobreviver, para se reproduzir, então a estratégia é retirar o principal hospedeiro desse fungo, que é a soja, num determinado período do ano, para reduzir a quantidade do fungo no ambiente. E aí, quando entra a safra principal, a expectativa é que a doença aconteça mais tarde. E quanto mais tarde, menor pode ser o custo de produção para o controle e também menor o risco de perdas de produtividade por conta dessa doença. No Brasil, 13 estados e o Distrito Federal adotam essa medida, estabelecida por meio de normativas do MAPA. Em cada região, o mês de início é diferente, variando de junho até meados de outubro. A diferença desses períodos de vazio sanitário entre os estados, ele está mais correlacionados ao período de cultivo da soja nessas unidades federativas. Isso não interfere diretamente ou a interferência é muito baixa em relação ao aumento da doença no Brasil como um todo, pois os períodos eles são muito próximos. E como a gente há, no mínimo, 90 dias de vazio sanitário, isso é o suficiente para permitir que haja uma diminuição da quantidade de inóculo da doença no país como um todo. A ferrugem asiática já foi responsável por reduzir até 90% da produtividade das lavouras, fator que afeta o mercado do grão e a rentabilidade dos plantios. Por isso, o produtor deve realizar o vazio da melhor maneira possível. Nesse período já do vazio sanitário, o que ele precisa fazer é eliminar qualquer planta de soja que ainda tenha na propriedade, né? Mas vamos supor, durante as safras, uma das estratégias é fazer uma colheita de qualidade para evitar que caiam muitos grãos que vão germinar e ter novas plantas de soja que vão preservar aí o fungo da ferrugem. Quanto menos plantas vivas de soja no campo, aumenta a nossa chance de reduzir a quantidade desse fungo no ambiente e atrasar a ocorrência da doença na safra. Os produtores devem ficar atentos ao período de início do vazio sanitário devido à fiscalização dos órgãos de defesa vegetal, o qual pode gerar notificações, inclusive multas. Mas mais do que isso, você fazer adequadamente o vazio sanitário permite com que ele semeie a próxima cultura, no caso, o próximo ciclo produtivo da soja, com a pressão menor de doença. Então, ele deve sim ficar atento, pois pode causar muito prejuízo à sua própria lavoura. Além dessa medida, o sojicultor também deve adotar uma série de estratégias que vão ajudar a controlar melhor a doença. Entre elas estão semear cedo, utilizar cultivares precoces, monitorar a ocorrência da ferrugem e aplicar fungicidas. O conjunto de medidas que são adotadas, elas são cruciais para que você tenha um bom manejo daquela praga ou daquela doença. Lembrando, uma única medida não é suficiente para que você tenha um manejo adequado, seja de qualquer praga ou de qualquer doença, mas sim um conjunto delas, ao qual permite que o produtor rural ele tenha a máxima eficiência com um custo menor em relação ao uso de apenas uma medida isolada.